Aí, pessoal, agora a gente vai começar a última talk com o Bruno Batista e Otávio, eu confirmei, é Batista, tá bom? É isso. E aí a gente vai Maravilha. falar sobre observabilidade de serviços implementados com Java, né? É isso mesmo. Nossa, que legal, a Tânia fala português, eu não sabia disso. Oi, Tânia! Ah, Então, pois é, olá. É maravilhoso, que a gente pode falar o que quiser, ela não vai entender, né? Falando bem ou mal, ela só vai sorrir. então, Tânia! Bruno, fica à vontade para compartilhar a sua tela e a gente pode dar início aí à sua talk, tá bom? Ok, ótimo. Vamos lá então à apresentação. Ora, screen share. Entire screen. Ok. Então, botão errado. Então, bem-vindos a... Vamos olhar para estes microserviços. Eu sou o Bruno Batista. Sou Principal Engineer na Talkdesk, uma empresa que faz software de contact center na cloud. Sou também committer na Fundação Eclipse e faço parte do grupo de utilizadores Java de Coimbra, em Portugal, e também da conferência JNation. Nós, nesta apresentação, hoje vamos falar de microserviços e de observabilidade. Como estamos a usar o Quarkus para fazer estes microserviços, vamos também falar um pouco de Quarkus e vamos ter uma demonstração no fim. Então, Quarkus é apresentado como Java subatómico supersónico. Tem por objetivo ser amigo do deployment em containers e pode ser utilizado nas vertentes imperativas e reativas da linguagem Java. E também tem algumas funcionalidades para tornar o desenvolvimento mais amigável, como por exemplo o Dev Mode, em que nós podemos alterar o nosso código e em tempo real ver os seus efeitos nas aplicações. Nós escolhemos o Quarkus para esta apresentação porque é direcionado a microserviços. Pode ser utilizado em native mode com a GraalVM, apesar de não ser essa versão que nós estamos a usar aqui nesta apresentação, para produzir serviços ainda mais pequenos e que ocupam também muito menos recursos em termos de memória e que demoram muito pouco tempo a arrancar. Utiliza é full stack, utiliza as APIs que nós estamos habituados do Jakarta EE, nomeadamente o CDI, o JAX-RS, o JSON-B, mas muitas outras justificações relacionadas com o microprofile e depois outras extensões que nos permitem integrar com Camel ou com outras ferramentas. Relativamente ao microprofile, que é baseado no CDI, que tem também o JAX-RS e o JSON-B, como falei há pouco. Tem também a parte de configuração, que está a ser pensado, ou está a ser conversado, colocar-se, enviar do microprofile para o Jakarta. O health check, que é muito importante no mundo dos microserviços, porque normalmente existe um gestor de containers com os microserviços. Se pensarmos em termos de Kubernetes, o Kubernetes, quando executa, precisa de perceber se o microserviço que está a arrancar já está a funcionar e se está a funcionar bem. Pronto, esta especificação de health check ajuda-nos a criar os testes que permitem perceber isso. Existe um endpoint que é o live, que dá ok quando o serviço arranca, e depois também existe um readiness, um ready check, onde nós podemos implementar, por exemplo, verificar se a ligação à base de dados está a funcionar bem, ou se um serviço externo que nós precisamos se está a comportar convenientemente. Só depois de estes endpoints devolverem um ok, é que normalmente o Kubernetes começa a rotear tráfego
para o serviço começar a responder aos pedidos. Existe também uma especificação no Microprofile para o Open Tracing, que nós usamos aqui, para a JOT, para JSON Web Tokens, para autenticação, OpenAPI para documentarmos os nossos endpoints REST, REST Client, para nós fazermos chamadas entre serviços, e, por exemplo, o Fault Tolerance, que fornece uma série de funcionalidades ligadas à tolerância a falhas, como, por exemplo, timeout, circuit breaker, entre outros. Nós vamos ver algumas dessas funcionalidades também na demonstração. O Quarkus tem também algumas outras funcionalidades interessantes, como o ser possível de empacotar automaticamente tudo num jar. O Live Reload, que eu já falei há pouco, onde nós podemos estar a fazer o nosso código e em Dev Mode vermos exatamente o que está a acontecer em tempo real na aplicação. E outras funcionalidades, como, por exemplo, fornecer fields para cores, para Flyway, para nós fazermos a gestão automática do schema da nossa base de dados. E depois tem muitas outras extensões para outras ferramentas. E está bem documentado. Já não é propriamente novo, já está com 2 anos. Todo este código, estas funcionalidades, estas APIs que utiliza já não são propriamente novas, mas o código que cola todas estas implementações destas especificações é relativamente novo. E é por isso que permite ao Quarkus arrancar muito mais rápido, por exemplo. Pronto, baseado em standards, nós conhecemos as especificações, já vem do mundo do Jakarta, e tem uma excelente comunidade. Em termos de performance, posso-vos dizer que isto é um quadro que nós fizemos aqui foi produzido por este grupo que tem esta página do GitHub e que nos permitiu ver que o Quarkus, nos seus 2 modos de execução, em JVM clássico, correr Java, -jar, com o servidor a arrancar, tem um tempo de arranque comparativamente com outros frameworks. Nós não estamos a apresentá-los aqui, mas comparativamente com outros frameworks, à data era bastante bom. Os pedidos, o throughput também era bastante bom. E comparando com o modo nativo do Quarkus, se compilarmos com a GraalVM, aqui notamos uma grande diferença. Aí sim, podemos ver que ele arranca muito mais rápido e os recursos de memória são muito mais baixos do que o modo clássico. Em contrapartida, porque o modo nativo não tem as otimizações que a JVM vai introduzindo ao código à medida que ele está a executar, nós verificamos que o número de pedidos por segundo não era tão bom. E tem também mais alguma latência por esse motivo. Pronto. Temos o Quarkus para construir os nossos microserviços, mas o que é, na verdade, um microserviço? É um serviço muito pequeno e, quando falamos de pequeno, quão pequeno ele tem que ser? Quando falamos de microserviços, o tamanho do microserviço é provavelmente a coisa que menos importa. Por definição, o Microservice I/O diz que o microserviço tem que ser mantível e testável, tem que ter um baixo acoplamento com outros serviços, ou seja, não devemos depender de forma forte de outros serviços. Por exemplo, partilhando uma base de dados, é errado ter 2 microserviços a partilhar escrita numa base de dados, porque isso compromete o deployment independente, ou seja, quando nós queremos entregar este microserviço no seu ambiente de execução,
Se nós tivermos uma base de dados que é usada por 2 serviços, o mais provável é que quando façamos a alteração do esquema da base de dados de um serviço, vamos ter que também fazer do outro. Portanto, deixamos de ter a independência no deployment por causa deste acoplamento. Ou seja, um microserviço tem a sua base de dados e é ele que tem, digamos que, a propriedade dos dados que lá são guardados. E depois aí vai ter que escalar da maneira mais conveniente ou utilizar a base de dados mais conveniente para a funcionalidade que está a ser servida. São organizados em torno de domínios de negócio. Por isso é que normalmente se tem uma grande quantidade de microserviços, porque dependendo da parte do negócio, nós conseguimos isolar essa parte e fazemos um microserviço com eles, outra parte do negócio e por aí fora. E tipicamente são feitos por equipas pequenas, equipas de Scrum, normalmente até 9 pessoas, que é normalmente uma métrica. Isto acaba automaticamente por limitar o tamanho máximo que o microserviço pode ter. Mesmo que o domínio não seja assim muito pequeno, a determinada altura vai ser impossível para uma equipa tão pequena suportar o microserviço. E nesse caso vai ter que se partir, criar outra equipa para continuar esse desenvolvimento. Ou seja, o tamanho da equipa que desenvolve o microserviço acaba por ser uma restrição muito forte ao tamanho e àquilo que pode ser desenvolvido nesse microserviço. Ora bem, isto é aquilo que surge quando vocês procuram microserviços no Google e pesquisam por imagens. Vão ter sempre muitos microserviços e vai ser sempre uma grande confusão. Portanto, quando falamos de microserviços, falamos de automação. É necessário automatizar o deployment nos ambientes. Temos que ter alguma inteligência nos endpoints, temos que automatizar o build, os testes, e temos que ter um controle descentralizado. E porque não é possível controlar aquilo que não se vê, surge a observabilidade. É um nome difícil de dizer, observabilidade, mas tem uma definição, tem várias definições, mas a mais clássica, que podem pesquisar quando pesquisam na Wikipédia por observabilidade, vão ter uma definição à volta de é uma medida de quão boa, quão bem os estados internos de um sistema podem ser inferidos pelo conhecimento dos seus outputs externos, dos seus outputs. Está intimamente ligado com a controlabilidade, outro palavrão, mas a definição que eu mais gosto é que para um sistema de software é a capacidade que permita a um humano fazer e responder a questões. Ou seja, vamos ter vários vetores, vários componentes de uma boa observabilidade. Vamos ter que ter logging, tracing para rastrear os pedidos através de múltiplos serviços. Vamos ter que ter métricas e depois vamos ter os alertas. A nível de logging, não é possível fazer um ambiente de microserviços sem haver um sistema de logging centralizado, uma vez que nós vamos ter tantos serviços e tantas instâncias de cada serviço, que se não agregarmos todos esses logs a algures, não vai ser possível perceber o que é que está a acontecer. Existem várias stacks que permitem esse log centralizado. A mais famosa é o ELK, que é Elasticsearch, Logstash e Kibana, ou há alguns standards como o OpenTelemetry. É necessário ter contexto em cada linha de log, é necessário perceber, por exemplo, o user ID que está a produzir aquela linha de log, ou algum outro contexto que facilite nós percebermos de onde é que aquela linha de log vem, de que serviço, de que instância, de que região, eventualmente. É importante utilizar JSON format nos logs para que depois nós consigamos facilmente pesquisar
os logs com esse formato. O Elasticsearch e o Kibana, é muito fácil depois fazer queries quando os logs estão feitos em JSON. E é também fundamental ter um nível de log correto. Utilizar erros unicamente quando a execução foi interrompida. Warnings ou avisos quando alguma coisa correu mal, mas a execução pode continuar. Ou seja, está lá somente para nós irmos ver o que é que pode ter corrido mal. E informação para validar a execução adequada do nosso programa. Incluem-se neste aspecto, por exemplo, quando nós temos um job do Quartz que tem uma tarefa que executa periodicamente, é importante nós termos o início, cada um dos passos que passou com sucesso e no fim concluiu essa tarefa para que nós possamos validar que essa tarefa está a correr. E é também importante ter logs sempre que há uma transição entre fronteiras, por exemplo. Antes de eu enviar uma mensagem provavelmente depende do throughput, depende da quantidade de mensagens que eu estiver a enviar a partir desse serviço. Se for muito verboso, se existirem muitas mensagens, pode não ser a forma mais adequada, mas se forem poucas mensagens, se nós dissermos que estamos a enviar uma mensagem, provavelmente ajuda-nos depois a fazer debug mais tarde. E depois a última linha que é muito importante, que é demasiados logs vão prejudicar porque vão esconder os defeitos que nós estamos à procura. Portanto, só devemos ter nos nossos logs coisas que são relevantes. O tracing distribuído. Por tracing distribuído entende-se seguir as chamadas entre os vários serviços no contexto de um pedido, por exemplo. Existem algumas frameworks, algumas especificações que tratam deste tracing, nomeadamente o Open Tracing, e a nova Open Telemetry que vai substituir o Open Tracing. Estes serviços, esta especificação permite nós encontrarmos erros nas chamadas entre serviços e perceber qual é que é o serviço que falhou numa chamada com vários passos. E também identificar problemas de performance nas chamadas dos serviços, porque nós vamos conseguir medir em cada passo das chamadas quanto tempo demorou a resposta e podemos depois agir para melhorar esses pontos. Métricas. Temos que gerar métricas da nossa aplicação para nós percebermos o que é que está a acontecer. Existem várias especificações de métricas, o Microprofile Metrics, o Micrometer, que é muito usado no mundo do Spring Boot e também no Quarkus, que o adopta para as suas métricas. Temos também o Open Telemetry. O Open Telemetry é uma especificação que pretende agregar numa só especificação o logging, o tracing e as métricas. E depois existem muitos APMs, que são gestores da performance das aplicações, que são de código fechado, como por exemplo o New Relic, que nos permitem depois obter essas métricas e criar aquilo que se chamam SLAs, ou Service Level Agreements, para nós percebermos as métricas dos pedidos, quantos pedidos nós temos, quantos é que falharam, quanto tempo é que o serviço está a funcionar corretamente, quanto tempo é que ele está com erros, para depois podermos seguir ao longo do tempo e tomar ações caso exista uma degradação significativa. Depois, com todos estes dados, podemos criar alarmes. Se detectarmos algum erro, podemos ser notificados. Podemos ver os logs, podemos ver as métricas para detectar esses erros. E também devemos ter um tratamento correto de todos os erros. Quanto mais erros nós tivermos a ser notificados, maior é o stress de quem está a fazer suporte,
Portanto, nós devemos tratar, por exemplo, todos os HTTP 500 como bugs e identificá-los e corrigi-los o mais rapidamente possível para não esconderem problemas que podem ser potencialmente mais graves. Existem muitas ferramentas para fazer o reporte dos erros. Um famoso é o Alert Manager, que funciona com o Grafana. Há também outras ferramentas da cloud, como por exemplo o Bugsnag, que nos permitem fazer esse reporte de erros e criar notificações com eles. Pronto, nós aqui temos na demonstração, vamos ter dois serviços. São dois serviços que respondem a chamadas REST, mas que também guardam os seus dados numa base de dados. Nós vamos ter o serviço dos legumes, que vai criar legumes e vai enviar uma mensagem por RabbitMQ para outro microserviço que os vai transformar em super-heróis na sua base de dados. É uma coisa conceptualmente simples. Pronto, vamos ver a demonstração. Vamos ver se corre bem. Pronto. Ora bem, antes de vos mostrar o código, deixem-me mostrar-vos um pouco a estrutura deste serviço. Isto é um projeto open source, depois vocês podem ver no GitHub, e está separado em duas partes, uma com a infraestrutura e outra com as aplicações. A infraestrutura é baseada em Docker Compose, ou seja, nós vamos ter aqui um RabbitMQ, uma base de dados em Postgres e dois serviços, os vegetais e os super-heróis. E depois vamos ter umas funcionalidades de observabilidade que são colocadas em cima. Temos o Grafana, onde nós vamos ver todos os gráficos. O Prometheus, que vai fazer a agregação dos traces que as aplicações vão produzir, vai agregar e guardar. E nós depois temos aqui o RabbitMQ, que vai transportar as mensagens entre um serviço e outro. E para logging, nós temos um coletor de logging utilizando FluentD, que depois armazena esses logs num Cassandra e é utilizado também com o Loki, que está dentro do Grafana, para nós vermos esses logs. Pronto, depois a aplicação. Vamos aqui a ver o Legume Service. É uma aplicação desenvolvida com Maven. Está a usar uma versão já algo antiga do Quarkus. O Quarkus já está na 2.2, salvo erro. Na versão 2.2. E temos aqui a lógica de negócio nesta package. Nós temos os resources com uma interface onde temos o OpenAPI, onde temos a documentação dos endpoints e todas as anotações de JAX-RS para definição. Como vocês veem, nós temos o OpenAPI gera muitas anotações e tem muito código, o que acaba por esconder a lógica do negócio se tivéssemos tudo na mesma classe. Então, aqui optámos por criar uma interface e depois o resource em si vai, digamos que, implementar essa interface e vai funcionar como um simples CDI bin, Application Scope. Pronto, e aqui podemos colocar a nossa lógica de negócio. Nós aqui estamos a aceder diretamente à base de dados. Podemos ainda ter uma camada com um repositório que faria essa gestão do acesso à base de dados, mas por uma aplicação muito simples, creio que será suficiente para a demonstração. Este método provision é chamado por um REST endpoint que se chama init e que simplesmente vai criar na base de dados dois legumes, uma cenoura e um zucchini, que eu sinceramente não sei o que é um zucchini em português. Se algum de vocês souber, pode colocar aí no chat. Depois de nós guardarmos esta informação, por exemplo, nós vamos chamar aqui
Vamos adicionar aqui os legumes e no fim de colocarmos na base de dados, criamos a nossa entidade, vamos enviar uma mensagem com esse legume, DTO. Nós temos o modelo de base de dados com a entidade JPA e depois temos os dados com DTOs, ou seja, temos aqui uma camada de transformação entre as entidades e os DTOs. Isto é útil porque, por exemplo, isto é um objeto onde nós só lemos, ou seja, só serve para obter informação da base de dados e que inclui o ID, o nome e uma descrição. Mas se eu quiser somente criar um legume novo, eu não tenho a definição do ID, então aqui nunca vai haver um engano. A pessoa sabe sempre para criar um legume novo, só precisa de saber o nome e a descrição. O ID é automaticamente gerado depois na base de dados e não precisa de estar presente no DTO. Depois temos lembram-se de eu falar do Health Check. Pronto, isto é uma implementação do Microprofile Health Check, em que este é um liveness, ou seja, vai responder quando nós chamamos o endpoint live e vai responder, vai ler esta propriedade feita com o Microprofile Config e vai dizer que o serviço está up. É simples. O ready é um ready check. Neste caso, utiliza o Entity Manager e vai mesmo à base de dados fazer um select one ao Postgres, que é um teste básico. Vai à base de dados, perguntar, dá-me 1. Se a base de dados responder 1, está tudo bem. Se responder outra coisa, significa que há aqui um problema qualquer, ou se existir uma exceção, também ele vai dizer que existe um problema e o serviço não vai ficar ready, não vai ficar disponível para receber ligações do exterior. Se for gerido por um sistema Kubernetes, por exemplo. Depois, aqui na lógica do serviço, no resource, deixem-me mostrar-vos aqui outra funcionalidade. Este timeout e este fallback são duas funcionalidades do Microprofile Fault Tolerance. O timeout significa se eu não conseguir obter a listagem ao fim de meio segundo, 500 milissegundos, vai chamar o método fallback. Este método fallback está aqui alguns. Este aqui em baixo. E ele vai simplesmente criar um legume genérico, neste caso um legume falhado, e vai retornar essa informação para o utilizador. Ou seja, é uma execução alternativa em caso de erro. Pronto, vamos ver o serviço arrancar. Para isso, eu vou aqui à infraestrutura e vou simplesmente chamar o observability up -d, que é um comando que eu tenho aqui criado com alias. Deixem-me mostrar. Mas tenho que mostrar aqui os cheios escondidos. Ora, este alias, quando eu faço source.alias, ele cria um alias para a observability, que é basicamente este comando. Ele vai arrancar o Docker Compose com este fecheiro, com este e com este, e eles vão arrancar todos os serviços e todas as ferramentas que esse serviço utiliza. Ok, quando faço up-d, ele vai arrancar tudo. Esperemos que direitinho. Ora bem, existe aqui um readme com alguns comandos que nós podemos executar com o curl. Por exemplo, nós sabemos que no 80 está o serviço dos legumes e no 81, no 8081 está o serviço dos super-heróis. Tanto um como o outro espero que estejam a funcionar. Vamos ver. Já arrancámos e vamos ver se eles estão prontos a receber dados. Ou seja, ele está ready, recebemos um 200 OK e no payload que responde diz que está up
e tem 2 testes. Tem uma database e um Quarkus Demo Ready. Da mesma maneira, o outro também está, ou seja, as duas bases de dados estão a funcionar convenientemente. Depois temos o Endpoint Métricas. Nós adicionamos a esta demonstração o Micrometer. Colocamos aqui a dependência do Quarkus para o Micrometer e permite-nos que quando chamamos este endpoint aqui, nós recebemos todas as métricas que automaticamente são produzidas pelo Micrometer. Tipicamente são métricas relacionadas com a execução da JVM, Java Memory, com os pedidos REST, porque instrumenta automaticamente o JAX-RS. E nós, depois, os coletores destas métricas chamam periodicamente este endpoint e vão recolhendo essas métricas e depois nós podemos fazer gráficos com a evolução ao longo do tempo. Vamos inicializar a base de dados dos legumes. Vamos fazer um post para o init e ele adicionou aqui a cenoura e o zucchini. Se nós formos aqui ver o REST endpoint dos legumes, vamos ver que agora temos lá na listagem, temos lá esses dois. Se formos ao endpoint dos heróis, bem, parece que está a funcionar bem, porque temos aqui uma super cenoura e um super zucchini. Portanto, a mensagem foi recebida e foi processada e foi guardada na base de dados. Pronto, isto é como nós executamos o código. Agora, de uma forma muito diferente, é a forma como nós vemos isto no Grafana, nas várias componentes. Por exemplo, para o Loki, podemos observar os logs dos diferentes serviços que aqui estão. Se formos, por exemplo, aos vegetais, nós temos aqui todas as linhas de log coletadas. Estão em JSON, portanto, cada atributo tem um valor semântico. Nós podemos pesquisar por mensagens e vai-nos dar podemos pesquisar, por exemplo, a mensagem que tem zucchini. Vai-nos dar todos os campos da mensagem, todos os logs que tem na mensagem zucchini, por exemplo, que é muito mais fácil de procurar do que simplesmente pesquisar o log todo de forma indiferenciada. Podemos selecionar só as mensagens, e se nós viemos aqui, nós aqui estamos a ver para cada linha de log qual é que era a mensagem. E fica muito mais simples de perceber o que é que está a acontecer. Pronto, o serviço arrancou aqui. Aqui, instalou alguns serviços e depois notem que está tudo no mesmo segundo. Portanto, a ordem não é garantida. Pronto, aqui, nós sabemos bem quais é que aconteceram primeiro e quais é que aconteceram depois quando estão no mesmo segundo. Mas tudo fica muito mais simples quando nós vamos, por exemplo, ao Yaga. O Yaga UI é a forma como nós vemos os traces. E podemos vir aqui aos vegetais e ver o que é que aconteceu quando eu fiz um post para o endpoint init, que é o provision. Então aqui as coisas ficam muito mais claras. Pronto, houve uma chamada ao provision, que durou este tempo todo, e depois saiu uma mensagem que foi enviada por RabbitMQ, e nós estamos a usar o trace, podíamos usar o trace com chamadas REST, se existissem chamadas REST, só que aqui estamos a fazer o trace em mensagem, envolvendo mensagens de RabbitMQ. Ou seja, eu adicionei aqui o hero, mas simultaneamente enviei uma mensagem e que adicionou o hero aqui em baixo. Há aqui duas coisas que ficam logo evidentes.
que é, como foi a primeira vez que eu fiz a chamada a estes serviços, a primeira vez que este método é chamado demora muito mais do que a segunda vez. Podemos ver também aqui que quando eu tento adicionar o primeiro herói, aqui no outro serviço, aqui a amarelo, também demora muito mais do que a segunda vez que eu tentei adicionar. Portanto, nós conseguimos ver todos os passos da execução e quanto tempo é que demorou. E depois podemos ver também as métricas. Nas métricas, eu vou criar aqui um dashboard. Vou aqui aos dashboards e vou aqui importar, ou melhor, eu não tenho nenhum dashboard, eu não consigo ver aqui nada. Mas também não é muito difícil. Aliás, eu tenho aqui este, mas se vocês forem ao Grafana, procurarem por Grafana Dashboards, existem já uma série de dashboards do Grafana pré-feitos que tiram proveito das métricas que existem. Posso pesquisar aqui Quarkus. Por exemplo, existe aqui o Quarkus Micrometer e tem aqui este ID, aqui neste sítio. E se eu colocar esse ID aqui no import, já existe. Pronto. Que é este que aqui está. Mas que eu queria vos mostrar como fazer o import de um dashboard genérico. Se vocês clicarem, têm imediatamente acesso a gráficos que são construídos em cima das métricas que nós estivemos a recolher desde que eu arranquei o Docker Compose. Pronto, e temos aqui as informações típicas de memória da JVM, a utilização do CPU. Vocês podem ver aqui, os dados do Grafana e do Prometheus estão a ser gravados no disco. E aconteceu aqui um fenómeno interessante, é que eu tive o sistema a funcionar até agora. Eu estou em Portugal, portanto, aqui são 5, faltam 20 minutos para as 6 da tarde. Pronto, eu parei aqui a demonstração a esta hora. Não há dados, por isso é que existe estes valores sem dados. E depois arranquei quando comecei a demonstração novamente e ele voltou a fornecer dados a partir daí. Pronto, das diversas métricas de JVM. É possível ainda vocês criarem as vossas próprias métricas de micrometer e recolherem-nas e depois fazerem os vossos próprios gráficos. Ora bem, vamos... Não sei se há alguma questão que vocês queiram colocar. Fala, pessoal. Não há questões? Vamos ver aí se tem alguma questão. Eclipse aparece? Eclipse está aqui. Cara, que palestra excelente. Eu achei muito legal como você saiu desde os básicos, assim, mostrou como que configura, como que faz toda a configuração da parte da monitoração, da observabilidade, usando coisas da especificação em si. E isso que o Jäger traz para a gente, junto com o Grafana ali, é muito valioso. Quando a gente tem, principalmente quando a gente precisa de fazer troubleshooting em aplicações, a coisa que a gente mais quer é ter esse gráfico que você acabou de mostrar. Sim. Então, e é só acrescentar a dependência e depois criar a infraestrutura para recolher essas métricas. Exatamente. Mas é simples, é bem simples. Não, e assim, antigamente, né, aquela velha, a gente dependia muito do application server, de coletar métricas da JVM por expor JMX e coisas assim. Então, com a mudança para microservices, eu acho que até assim, não só
a galera que trabalhava com middleware, mas os desenvolvedores precisam começar a entender a importância desse tipo de métrica, né? Tá disponível ali no servidor. E não só as métricas, mas o fato de você ter o liveness e o readiness check ali são boas práticas também para o mundo em containers, né? Então, assim, Sim, palestra valiosíssima hoje, Bruno. Muito obrigada. de nada. Bem, vamos ver Otávio? se. Sim, cara, eu curti bastante também. O Eberton Henrique falou: parabéns, muito boa apresentação. A Karine está de voz da consciência. Eu confesso que eu não venho falado muito com ela, não. Consciência. Foi bem didático, parabéns pela palestra, muito legal, muito boa. O Jean Pereira falou, realmente foi muito legal, curti bastante. Pessoal, alguma pergunta? Aqueles momentos finais também, a última palestra do dia. Já agora, deixa-me aproveitar para mostrar aqui os contactos. Claro, por favor, né? Aqui, se vocês quiserem fazer download dos slides ou do próprio código, que está no GitHub. Há aí também um obrigado ao André Ilhicas, que ajudou a fazer a parte do Docker Compose. E se quiserem se lembrarem de alguma questão para depois, podem sempre enviar uma mensagem via Twitter. Perfeito, muito obrigada, Bruno. Perfeito. Ok. Então, com isso, Otávio Santana, encerramos o Jakarta One, né? Vamos fazer o encerramento? Vamos fazer o encerramento. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui o dia todo. Espero que tenham gostado muito. E É a vejo última vocês em breve. palestra. Foi a última palestra, A última Bruno. palestra do dia. Para esse ano, né? Para o Ótimo. ano que vem, a gente vai trabalhar para fazer o evento acontecer novamente aí. E, assim, é muito valioso ter esse tracking ao longo dos anos e ter tudo isso disponível também gravado para a galera que não pôde assistir live, ainda tá obtendo conhecimento, né? Então, muito legal, muito legal. Tô ansiosa já pelo ano que vem. Quem não veio, perdeu. Vai ser ótimo. Especialmente bom. porque eu nunca tinha dado esta palestra em português e acho que, E mais acho fácil que no gostei sentido de. bastante. Cara, achei que você teve uma fluidez muito boa, assim, ficou bem legal. Acho que foi Obrigado. um dos primeiros mitos que eu aprendi em Portugal, né? Tipo, raramente se fala português em Portugal, né? Eu sinto que o idioma Nas oficial é o palestras, sim. inglês. É, Há sempre alguém que vem de outro país europeu e que não fala bem. exato. Então é isso, gente. Muito obrigada. A gente tem aí os tweets. Façam uma coisa antes de quitar aí, antes de sair. Sigam lá o Twitter do Jakarta One. Deixa eu mandar aqui o link para vocês, porque a gente vai manter sempre atualizações do que está por vir através desse Twitter. Quando a gente tiver um outro evento em português, vai ser por aí que vai sair, né, Otávio, as novidades. E claro que a gente também vai mandar aí Exatamente. pelos nossos perfis também. Mas é isso. Otávio, últimas palavras, please. Acabou. Bruno, Até para o ano. É para tchau, o tchau, ano. gente. Obrigada. Tchau, tchau.